Olá pessoal, nessa aula de hoje eu vou continuar o nosso cronograma falando um pouco sobre o Extreming Program, ou simplesmente XP. O Extreming Program provavelmente é o método ágil mais conhecido e mais usado também. Tá? Ele usa uma abordagem extrema, né, como o próprio nome diz, ao desenvolvimento iterativo. Quais seriam essas abordagens, né? Seriam novas versões podem ser construídas várias vezes por dia, por isso que é extremo. Incrementos são entregues aos clientes a cada 2 semanas, né? Isso aqui pode ser ajustável. Todos os testes devem ser realizados em todas as versões e cada versão só é aceita se os testes forem concluídos com sucesso. Então, ele é direcionado aos testes. Quais são os princípios dos métodos ágeis e do XP, certo? O desenvolvimento incremental é mantido através de releases, né? Então aqui a gente cada incremento eu vou entregar uma funcionalidade nova, né? E essa funcionalidade nova vai ser definida junto com o cliente, qual que vai ser entregue primeiro. Então aqui o envolvimento do cliente significa compromisso, né, com a equipe. Pessoas e não processos por meio de programação em pares, né? E esse aqui é uma nova abordagem do XP, que é a programação em pares. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre ela. Propriedade coletiva do código, né? Também vou explicar um pouco mais sobre isso. E um processo que evita longas horas de trabalho. Então, assim, no XP ninguém quer que a equipe fique fazendo várias horas extras para entregar uma release, né? A ideia não é essa, né? Que a equipe fique trabalhando como doida para entregar semanalmente ou a cada 2 semanas ali uma release. Não, essa não é a proposta, porque o foco aqui também são as pessoas. Então, as mudanças são suportadas através de releases regulares. Toda vez que tiver uma mudança no código ou no projeto, vai ter que surgir uma nova release. E cada release vai ter que manter a simplicidade, certo? Como que vai manter essa simplicidade? Através de boas práticas de refatoração de código. Mais para frente eu vou mostrar também, vou comentar um pouco sobre isso. Então aqui a gente tem o ciclo de um release em Extreming Program. Olha só, a gente pode ver aqui, ó. A gente pode ver aqui no selecionar histórias do usuário para esta release, né? Seria você ir lá conversar com o representante do cliente e definir quais são essas histórias, quais histórias vão ser incluídas nesta release. Então aqui a gente não fala mais de requisitos, a gente fala de histórias. Por quê? História aqui é meio que uma descrição informal do que vai ser aquela funcionalidade. Tá? Por isso que eles mudaram o nome para história para ficar de uma forma mais fácil de entender para o cliente, né? Então ele vai descrever mesmo o que vai ser feito. Dividir as histórias em tarefas, né? Então cada história ela pode ser ali que em termos funcional ela tenha várias tarefas envolvidas, né? Então o programador, a equipe de planejamento vai dividir essas histórias que vão para essa release em tarefas. E vai acontecer um planejamento do que vai ser entregue nessa release. Quais tarefas vão estar inclusas, né, de acordo com a prioridade do cliente. Em seguida, vai acontecer o desenvolvimento, né, onde a gente vai ter que integrar todo o código desenvolvido pela equipe e vai ter que ser feito o teste de software. Então, depois que for feito tudo isso, então a gente vai preparar uma release para ser liberada, né, para ser apresentada para o cliente. O cliente vai avaliar e a gente vai retomar o início do ciclo aqui e iterativamente, tá? Repetir esse ciclo. Quais são as práticas ou princípios, não é, do Extreming Program? Tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Princípio, planejamento incremental. Tá? Os requisitos são gravados em cartões de história. Então aqui cada cartão vai ter uma história, né, de acordo com o que o cliente descreveu. E as histórias que serão incluídas em uma release são determinadas pelo tempo disponível e sua relativa prioridade. Então isso tem que ser
definido junto com a equipe para saber qual vai ser, se eles vão conseguir atender aquilo dentro do prazo, certo? Então essa história vai ser dividida em tarefas e essas tarefas vão ser definidas as prioridades delas que vão entrar na release. Então o outro princípio é pequenos releases, né? Em primeiro lugar, desenvolve-se um conjunto mínimo de funcionalidades, né? E os releases são frequentes e gradualmente adicionando uma funcionalidade nova. Cada release vai ter uma funcionalidade nova. Então a ideia é totalmente diferente lá do modelo em cascata, né? Que você tinha toda a fase de planejamento e no final você entregava o produto já pronto. Aqui não, aqui você vai incrementando ele. Projeto simples. Cada projeto é realizado para atender às necessidades atuais e nada mais. Tá? Não precisa pensar no futuro, de que o software vai ter no futuro. Não, aqui tem que pensar na simplicidade. Desenvolvimento test first. Isso aqui é importante. Um framework de testes iniciais automatizados é usado para escrever os testes. E isso é feito antes que essa funcionalidade nova tenha sido desenvolvida. Certo? Isso aqui é uma coisa só do XP também. Primeiro você faz o teste, né, usando um framework, teste automatizado, e depois você desenvolve a funcionalidade em si. Certo? Refatoração. Todos os desenvolvedores devem refatorar o código. Refatorar seria tornar o código mais legível, melhorar o código, a legibilidade, certo? Então podem ser feitas desde coisas simples como mudança dos nomes de funções, de variáveis, desde também dividir funções, né? Fazer com que ao invés de você ter uma função que faça várias coisas, não, você ter várias funções simples para ficar fácil a manutenção, tá? Mais um conjunto aqui, programação em pares, né? Como eu disse, isso aqui é só do XP e é um princípio gera muita discussão, né? Os desenvolvedores trabalham em pares, verificando o trabalho dos outros e prestando apoio para um bom trabalho sempre. Então a ideia aqui é que você vai ter um programador digitando o código, desenvolvendo, e o outro vai estar do lado conferindo, né? Verificando o código, certo? Propriedade coletiva. Os pares de desenvolvedores trabalham em todas as áreas do sistema. Então o que vai acontecer? Você não tem ali uma dupla que vai trabalhar continuamente junta em uma determinada funcionalidade. Não existe isso no XP. A ideia é que as duplas elas vão estar mudando constantemente, certo? Então, e você não vai ter uma pessoa focada unicamente numa ferramenta. A ideia é que as pessoas elas estejam trabalhando em todo o sistema. Então o que vai acontecer? Você vai ter esse princípio de propriedade coletiva. Todo mundo vai ser responsável por tudo. Tá? Então todos os conhecimentos e todos os desenvolvedores assumem responsabilidade por todo o código. Qualquer um pode mudar qualquer coisa. Qualquer um vai ter condições de mudar qualquer coisa no código. Tá? Seguindo esse princípio. Integração contínua. Assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema como um todo. Tá? Essa integração, o que acontece? Você tem as duplas desenvolvendo um código ao longo do dia, certo? Elas estão desenvolvendo aquele código localmente. Então, em algum momento, elas vão ter que enviar esse código para o servidor, né, para unificar ele usando alguma ferramenta de controle de versão, como, por exemplo, o Git. Então, o que vai acontecer? Isso tem que ser feito diariamente. A ideia é que todo dia esse novo código seja integrado ao sistema completo. Tá? Então, após essa integração, todos os testes de unidade do sistema devem passar. Ritmo sustentável. Grandes quantidades de horas extra não são consideradas aceitáveis. Tá? Normalmente as empresas fazem assim, elas vão trabalhando num ritmo normal. Quando chega no prazo de entregar um sistema novo, todo mundo fica doido, né? Começa a trabalhar aí 50 horas por semana para correr, entregar a nova release, né? Então, no XP isso não existe. A ideia é que você tenha aí um foco
na qualidade, né? Então, o pessoal trabalhando desse jeito, o que vai acontecer? Vai ter baixa qualidade do código e a médio prazo vai ter baixa produtividade. Então a ideia aqui é focar na qualidade do código, certo? Cliente no local. Um representante do usuário final do sistema, o cliente, deve estar disponível todo o tempo à equipe de XP. Em um processo de Extreme Programming, o cliente é um membro da equipe de desenvolvimento e é responsável por levar a ela os requisitos do sistema para implementação. Tá? Isso aqui é um pouco utópico também, né? Vou ser sincero com vocês. Muito dificilmente um cliente vai deixar um representante totalmente por conta disso, mas é um princípio do XP que você tenha pelo menos um cliente que seja responsável ali pelos requisitos, né, por descrever as histórias. Então a ideia aqui é que tem um membro do cliente que trabalhe junto com a equipe de desenvolvimento, certo? Então aqui alguns cenários de requisitos. Em XP, um cliente ou usuário é parte do time de XP, né, o representante do cliente, e é responsável na tomada de decisões sobre requisitos. A ideia é que ele defina quais são as novas funcionalidades que vão na release. Requisitos dos usuários são expressos como cenários ou histórias dos usuários, né? Isso foi o que a gente viu ali. Esses são escritos em cartões, uma coisa bem informal, e a equipe de desenvolvimento os divide em tarefas de implementação, né? Você vai ter as tarefas dentro de uma história. Essas tarefas são a base das estimativas de cronograma e custos, né? O cliente escolhe as histórias que serão incluídas no próximo release, baseando-se nas suas prioridades. O representante do cliente é responsável por isso, né? Por isso que ele tem que estar junto da equipe. Então aqui, olha só, tem um exemplo de uma história, tá? De um sistema, no caso aqui, de prescrição de medicamentos. Esse exemplo aqui está no livro, tá? Então olha só, nesse caso aqui você tem a Kate, que é uma médica, e ela tá atendendo um paciente e ela quer abrir o prontuário que está no sistema e adicionar uma medicação nova ou atualizar a medicação existente, tá? Então aqui tem uma descrição do que seria, de como é feita essa funcionalidade. A gente pode ver que ela é bem informal mesmo. Então olha só, vou pular um iniciozinho aqui, né, que eu já expliquei. Se ela selecionar a medicação atual, o sistema pede para que ela verifique a dose da medicação que o paciente já está tomando, né? Se ela quiser mudar a dose, ela altera e este em seguida confirma a prescrição. E se ela escolher nova medicação, o sistema assume que ela sabe qual a medicação. Então ela vai ter que ir lá, digitar o nome da medicação, o sistema já vai mostrar para ela, com base no que ela já digitou, quais os possíveis remédios, né, que ela está querendo prescrever. Então, em seguida ela insere a dose e em seguida confirma a prescrição. Então, aí tem a outra funcionalidade, se ela escolhe o formulário, o sistema exibe uma caixa de busca para um formulário aprovado. Ela pode então procurar um medicamento. Nesse formulário ela vai procurar um medicamento. Ela seleciona um medicamento e é solicitado que verifique se a medicação está correta, tá? Então ela insere a dose e em seguida confirma a prescrição. Aí o sistema vai ter que verificar se a dose está correta, se o médico não errou, certo? Então tudo isso está sendo descrito aqui de maneira bem informal. Então o sistema verifica a dose, se estiver dentro do limite, ok, o sistema autoriza. Se não, o sistema vai emitir uma mensagem que a gente vai ter que alterar essa dose. Então esse aqui é um exemplo de uma história de um sistema de prescrição de medicamentos, tá? Então essa história, o que vai acontecer? Ela vai ser dividida em tarefas, né? Então, com base nessa história, foram divididas aqui 3 tarefas. Olha só, a tarefa 1 seria alterar a dose de um medicamento prescrito. A tarefa 2 seria selecionar um formulário. A tarefa 3, verificar a dose. Aí aqui tem a descrição de que seria essa tarefa 3. A verificação da dose é uma precaução de segurança para verificar se o médico não receitou uma dose perigosamente pequena ou grande, né, que pode matar o paciente. Então,
o sistema vai verificar isso, vai ajudar o médico, né? Se tiver tudo certo, ele confirma. Tá? Então isso aqui é um exemplo da divisão de uma história em tarefas. Tá? E como que o XP trata a questão das mudanças, né? Que é tão problemático em todo o processo de desenvolvimento. Então, o senso comum da engenharia de software, pensando lá no modelo tradicional, modelo em cascata, diz que se deve projetar já pensando em mudanças, né? Se acontecer alguma mudança, para que o sistema já esteja preparado para isso. Então, vale a pena gastar tempo e esforço antecipando as mudanças, já que posteriormente esse esforço reduz custos no ciclo de vida. Então, esse é o senso comum da engenharia de software, que é diferente do XP. Tá? Então, no XP, olha só, o XP afirma que isso não vale a pena, já que as mudanças podem ser antecipadas de forma confiável. Então aqui você não vai tentar já desenvolver, já pensando nas mudanças que podem acontecer. Não, você já vai pensar nas mudanças, né, de forma antecipada, mas assim, só quando elas aparecerem. Né? Na prática, você vai ter que usar aqui sempre o princípio de refatoração do código para tornar as mudanças mais fáceis quando elas aparecerem, mas você não vai tentar já antecipar isso e já preparar o sistema para uma mudança que pode acontecer. Tá? Isso no XP não existe. Então o XP ele vai usar a refatoração para tornar o sistema mais suscetível, né, às mudanças. E o que seria a refatoração? Né? A equipe de programação busca possíveis melhorias de software e as faz mesmo quando essas não são uma necessidade imediata. Né? Refatoração está ligado diretamente à qualidade do código. Tá? Então melhora a inteligibilidade do software e reduz a necessidade de documentação. Porque se o código estiver bem escrito, né, então ele não vai precisar tanto da documentação. Então torna-se mais fácil fazer mudanças porque o código é bem construído e limpo, né? Um código de qualidade. No entanto, algumas mudanças requerem refatoração da arquitetura. Vou precisar adicionar uma classe nova ou pegar uma classe e dividir em várias, isso vai afetar toda a arquitetura do sistema. Então não tem como, né? Isso aí acaba tornando o desenvolvimento mais caro, mais custoso. Então aqui alguns exemplos de refatoração. Reorganização de uma hierarquia de classes, né, para remover algum código duplicado, é um tipo de refatoração. Organização e renomeação de atributos e métodos, né, que eu tinha falado para vocês, que é bem seria o básico, né, para tornar os métodos e classes e os atributos mais fáceis de entender. A substituição do código com as chamadas para métodos definidos em uma biblioteca de programas. Eu tenho a minha função aqui, só que essa função já existe numa biblioteca que é muito mais robusta. Então a gente pode tirar esse código aqui e usar essa biblioteca mais robusta, certo? Esse é um tipo de refatoração. Tem outras coisas também, mas que aqui a gente não vai se aprofundar. Então, resumindo aqui os pontos importantes, tá? Vou ler para vocês. Os métodos ágeis são métodos de desenvolvimento incremental centrados no desenvolvimento rápido, né? Frequentes releases de software, redução de overheads de processo e produção de código de alta qualidade. Envolvem o cliente diretamente no processo de desenvolvimento, certo? Outro ponto. A decisão de quando usar uma abordagem ao desenvolvimento ágil ou dirigida a planos deve depender do tipo de software que está sendo desenvolvido. A gente viu isso na aula anterior, né? Tinha várias questões que diziam em qual situação seria mais adequado um desenvolvimento ágil ou um desenvolvimento dirigido a planos. Tá? Então assim, você vai analisar aqui a capacidade da equipe de desenvolvimento, a cultura da empresa, né, que você está trabalhando, o tamanho do software que você está desenvolvendo, né, se é um software grande, se é um software pequeno, tudo isso.
o tipo do sistema que você está desenvolvendo, se é um sistema crítico, né? Ou é um sistema que vai durar muito tempo, o tempo de vida dele vai ser um tempo longo, né? Tudo isso influencia. O Extreme Programming é um método ágil bem conhecido que integra uma série de boas práticas de programação, como por exemplo releases de software frequentes, né? Melhorias contínuas de software e participação do cliente na equipe de desenvolvimento, né? Esses são os princípios básicos aí do XP. Sobre os testes, né? A gente viu lá que tem o test first, né? Testes em XP. Então os testes aqui eles são fundamentais. A XP desenvolveu uma abordagem em que o programa é testado depois que cada alteração é feita. Então para isso, olha só, as características dos testes. Desenvolvimento test first. Você primeiro desenvolve o teste, depois desenvolve a funcionalidade, já pensando num teste automatizado. Desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários, né? Você não vai olhar só uma funcionalidade em si, ou um método, né? Ou uma classe. Você vai olhar um cenário como um todo para fazer aquele teste. Tá? Envolvimento do usuário no desenvolvimento de testes e validação. Aquele representante do cliente, né? Ele vai ter que trabalhar aqui diretamente na criação desses casos de teste. Cada vez que um novo release é construído, são usados frameworks de testes automatizados para executar os testes de componentes. Então aqui, os testes têm que ser automatizados para ter esse teste constante. Então, ou utiliza uma ferramenta como o JUnit, tá? Onde eles fazem os testes lá, já tem uma forma fácil de você criar os testes, ou você cria um código que vai testar, né, as suas funcionalidades, tá? Um teste rápido, já para inserir uns dados aleatórios para ver se se o seu método, se a sua funcionalidade ela está robusta o suficiente para tratar aqueles casos, né? Aqueles casos de entrada de dados. Então, o que seria o desenvolvimento test first? Escrever testes antes do código esclarece os requisitos que devem ser implementados, né? Então, a ideia é que você implementando o teste antes do código já vai melhorar na hora de desenvolver o código. Os testes são escritos na forma de programas ao invés de dados, para que possam ser executados automaticamente. Então aqui você pode criar um programa que vai testar a sua classe ou o seu método, fornecendo dados para ele. Os testes incluem checagem de que foram executados corretamente, né? Checagem se aquela funcionalidade ocorreu de forma correta. Então geralmente usa um framework de testes como o JUnit. Todos os testes anteriores e novos são executados quando é adicionada uma nova funcionalidade, né? Aí que tá, por isso que o teste tem que ser automatizado. Adicionou coisa nova, testa tudo de novo, né? Se isso for feito manualmente, impossível, né? Não tem como. Por isso que aqui a ideia é usar um framework de testes. Envolvimento do cliente, isso aqui é bem problemático, né? A função do cliente no processo de testes é ajudar a desenvolver testes de aceitação para as histórias que serão implementadas no próximo release. Então, a ideia é que o cliente ajude a escrever esses testes, né? O cliente, parte da equipe, escreve testes conforme o desenvolvimento prossegue. Todo código novo é validado para a garantia de que seja o que o cliente precisa. Então, a ideia é que o cliente ajude aqui, né, nessa validação. No entanto, a pessoa que assume a função de cliente tem tempo limitado disponível e ela não pode trabalhar em tempo integral com a equipe de desenvolvimento. Como eu disse, isso aqui é um pouco de utopia, né? Muito dificilmente uma empresa vai liberar um cliente para trabalhar com a equipe de desenvolvimento e deixar ele lá 8 horas por dia disponível para ficar fazendo processo de teste, né? Ele não vai querer fazer. Às vezes nem mesmo o cliente, o representante do cliente vai querer fazer isso, ficar por conta. Então eles podem pensar que prover os requisitos seja contribuição suficiente e se tornarem relutantes em se envolverem no processo de testes, tá? Muito dificilmente você vai ter aí um representante disponível 24 horas.
Então aqui agora a gente tem a descrição de um caso de teste para verificação da dose, né? Pensando na tarefa lá daquela história do sistema de prescrição, certo? Então aqui olha só, teste 4, verificação da dose, né? É a descrição do que o sistema, de como vai ser feito esse teste, tá? Isso aqui teoricamente teria que ser feito pelo representante do cliente, né? Ou em conjunto com esse representante. A entrada aqui então vai ser um número em miligramas, representando a única dose da medicação em questão do sistema, né? E número 2, um número que representa o número de doses únicas por dia, né? Então assim, o número 1 seria o paciente vai tomar meio grama desse remédio. E o número 2 seria, ele vai tomar 2 vezes ao dia, certo? Então os testes vão ser teste para entrada em que a dose única é correta, ou seja, o número 1 é correto, mas a frequência é muito alta, então eu dou uma dose de meio grama, mas a frequência eu coloco lá sem querer 10 vezes ao dia. Então o sistema tem que reagir a isso, né? Teste para entradas em que a única dose, ou seja, o número em miligramas, é muito alta ou muito baixa, né? Então o sistema tem que dar um aviso. Teste 3. Teste para entradas em que a dose única versus a frequência é muito alta e muito baixa. Multiplicando os dois, né, você vai ter um resultado ou muito alto ou muito baixo. Não seria adequado. Teste 4. Teste para entradas em que a dose única versus a frequência, vezes a frequência, é permitida. É a situação ideal, né? O médico digitou tudo correto. Então, uma mensagem ok, o resultado, ou uma mensagem indicando o erro. Tá? Isso aqui então é um exemplo de um caso de teste. A automação dos testes, né? A automação dos testes significa que os testes são escritos, né, como o componente executável, um programa, antes que a tarefa seja implementada. Esses componentes de teste devem ser autômatos, devem simular a submissão da entrada para ser testada e devem avaliar se o resultado atende à especificação de saída. O ideal aqui é você criar uma ferramenta ou usar um framework, né? Cria um código lá que vai fazer esses testes na sua classe, no seu método, e coloca lá valores aleatórios de entrada, coisa assim, bem absurdo, para ver como que o sistema reage, coisa que o desenvolvedor não pensaria em testar, né? O desenvolvedor geralmente pensa, o cliente não iria digitar isso, né? Mas é possível. Então, um framework de testes automatizados é um sistema que facilita a escrita de testes executáveis. Deve ter outros, né? E a submissão de um conjunto de testes para execução. Como os testes são automatizados, sempre existe um conjunto de testes que podem ser rapidamente e facilmente executados, né? Essa que é a ideia da automatização. Quando qualquer funcionalidade é adicionada ao sistema, os testes podem ser executados e problemas com um novo código podem ser percebidos, né, imediatamente. Então, adicionou uma funcionalidade nova, executa todos os testes novamente. Dificuldades dos testes no XP. O que pode acontecer, né? O programador prefere programar a testar. Isso é óbvio, porque o programador quer que o programa funcione. Então ele não vai testar com aquele afinco, aquela vontade de achar um erro, né? Porque ele quer que o programa funcione. Então pode ser que ele escreva testes incompletos que não vão avaliar todas as possibilidades. Então o correto mesmo seria ter um engenheiro de testes aqui, né, para estar escrevendo esses testes e testando. Alguns testes podem ser muito difíceis de serem escritos de forma incremental. Por exemplo, em uma interface de usuário complexa, geralmente é difícil escrever testes de unidade para o código que implementa a lógica, né, do display e o fluxo de trabalho. Então, às vezes, o cliente, para fazer uma funcionalidade lá no final, ele tem que vir numa tela primeiro, vir na outra, acessar várias funcionalidades, né, na interface gráfica. E isso pode ser muito complexo de fazer, então isso vai ser difícil para o programador. Então é difícil julgar se o conjunto de testes está completo, né? É aquela frase, se você fez os testes e não achou
nenhum bug, nenhum erro, a única coisa que você pode dizer é que não foi encontrado nenhum erro, né? Mas pode ser que existam erros. Embora você tenha vários testes de sistema, um conjunto de testes pode não prover uma cobertura completa, né? Você nunca vai ter a garantia de que aquele sistema é 100% livre de falhas, né? Pode ser que o seu conjunto de testes aí não tenha sido suficiente. Outro ponto aqui que é controverso, dá muito o que falar, é a programação em pares, tá? Então, em XP, os programadores trabalham em pares, sentando junto para desenvolver o código. Isso ajuda a desenvolver propriedade coletiva do código e espalha o conhecimento da equipe, né? Você tem aí duplas, um está digitando o código, o outro está do lado verificando, e essas duplas vão revezando, né? Vão se alternando. Não entre elas, mas entre todas as duplas, tá? Então todo mundo vai estar trabalhando em todas as partes do código. Isso vai gerar o que ele está falando aqui da propriedade coletiva. Todo mundo vai entender tudo do código, tá? Do sistema. Então serve como um processo de revisão informal, pois cada linha do código é observada por mais de uma pessoa, claro, isso é muito bom. Encoraja a refatoração. Então assim, o que poderia acontecer se tivesse só um desenvolvedor? Ele poderia pegar e escrever um código bem porco, mas que funcionasse. E falar, terminei o meu, né? E agora passar a bola para os outros. Aí o que ia acontecer? Ele ia ganhar fama de bom programador eficiente, e quem fizesse uma programação de qualidade, pensando na qualidade do código, né, ia ser aquele membro que atrasa a equipe, né? E que demora para desenvolver, né? Então teria esse problema. Então aqui, o que vai acontecer? Como todo mundo mexe com tudo no código, todo mundo quer que o código seja bem escrito, porque em algum momento ele pode dar manutenção naquele código, certo? Então, com essa revisão, a ideia é que todo mundo queira, né, esteja disposto a fazer essa refatoração, certo? Avaliações sugerem que a produtividade do desenvolvimento com programação em pares é similar à de duas pessoas trabalhando independentemente, tá? Isso aqui é problemático porque, pelo que eu vi, essa avaliação que eles fizeram foi com desenvolvedores iniciantes, não tão experientes, tá? Então, se você põe dois programadores iniciantes para trabalhar junto, óbvio que vai ser muito produtivo, né? Talvez tão produtivo quanto uma única pessoa, as duas pessoas trabalhando separadamente, certo? Porque ali você vai ter a garantia de um código de melhor qualidade. Agora, e quando você tem desenvolvedores experientes, tá? Aí a programação em pares já não vai ter o mesmo resultado. Então deixa eu continuar aqui. Então, na programação em pares, os programadores sentam-se juntos na mesma estação de trabalho e desenvolvem o software. Os pares são criados dinamicamente, como eu disse, né? Eles vão alternando para que todos os membros da equipe trabalhem com cada um dos outros membros durante o processo de desenvolvimento. O compartilhamento de conhecimento que acontece durante a programação em pares é muito importante por reduzir os riscos gerais de um projeto quando o membro da equipe vai embora. Isso aqui é um problema, né? Quando você tem uma equipe pequena, a equipe tem 5, 6 desenvolvedores. Todo mundo ali desenvolvendo, o prazo apertado, e por algum motivo um desenvolvedor sai da equipe. E aquilo gera um transtorno gigante, né? Principalmente quando você tem ali cada desenvolvedor responsável por um setor ou uma funcionalidade do seu software, tá? Quem vai assumir a responsabilidade daquele desenvolvedor que saiu? Então ele vai ter todo aquele custo para entender o que o software faz, e isso vai gerar um overhead danado. Então, tendo essa programação em pares alternada, o que vai acontecer? Caso uma pessoa saia da equipe, isso já não vai ser tão problemático, tá? A programação em pares não é necessariamente ineficiente, e existem evidências de que o trabalho em pares é mais eficiente do que dois programadores trabalhando separadamente, né? Há controvérsias, né? Existem evidências, como eu disse, mas quando você está trabalhando aí com desenvolvedores inexperientes, né, iniciantes, agora com desenvolvedores experientes, aí a questão é outra, né? Talvez você
você vai estar deixando de ter os dois aí produzindo muito, né? Vantagens da programação em pares. Apoia a ideia da propriedade coletiva, eu já falei, acho que eu já falei de todos, né? Me empolguei. E responsabilidade pelo sistema. Os indivíduos não são responsabilizados por problemas no código. Às vezes o que acontece muito em algumas empresas você tem desenvolvedores separados, cada um é responsável por uma parte do sistema, e quando é encontrado um código, um bug naquele código, cada membro responsável tem que dar manutenção no seu código, né? E gera uma responsabilidade. Olha lá, o fulano desenvolveu um código com erro, às vezes gerou algum problema, né? Então, com a programação em pares, você não vai ter a responsabilidade de uma pessoa só, né? Você vai ter a responsabilidade ali coletiva, porque aquele código foi revisado por mais de uma pessoa. Então, a programação em pares funciona como um processo de revisão informal, né? Porque cada linha do código é observada por pelo menos 2 pessoas. Ajuda a apoiar a refatoração, já comentei, né? Que é um processo de melhoria do código. Todo mundo vai querer que o código seja um código de qualidade. Em processos nos quais a programação em pares e a propriedade coletiva são usados, outros se beneficiam imediatamente da refatoração, que provavelmente fará com que apoiem o processo, né? Todo mundo vai sair ganhando. E, por fim, eu paro por aqui sobre o Xtreme Program, e no próximo, na nossa próxima aula, eu vou falar um pouco sobre o gerenciamento ágil de projetos, certo? E eu recomendo que vocês deem uma lida nessa seção do livro. E então, até a próxima. Muito obrigado.